Fala pessoal, Sorando com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. Chegamos ao final da segunda temporada de A Casa do Dragão e que final patético. Com essa informação você já deve ter sentido que eu não gostei nem um pouquinho desse episódio. E eu não vou fazer suspense aqui não, foi ruim. A temporada inteira foi fraca, praticamente filler. Mas vamos fazer a nossa análise sobre o episódio A Rainha que Sempre Foi. O episódio 8, a sessão finale da segunda temporada de A Casa do Dragão. Vem comigo! Entre tantas coisas estranhas e que fizeram essa temporada perder tempo, uma das que me fizeram mais sentir aquela sensação de vergonha alheia aqui no oitavo episódio foi esse arco do Tyland em Essos. Eu nem sei aonde que ele tá direito, que cidade é aquela? Deve ser alguma coisa lá na cabeça dos roteiristas que não assistiram a Game of Thrones. Na boa, deveria ser Mir, Lys ou Tirosh, mas sei lá, tava mais parecendo Dorne. Eu até achei que era Dorne quando vi a primeira vez. Em todo caso, o Tyland ele tá aí para negociar com os mercenários piratas da Triarquia para que eles vão lá quebrar o bloqueio da Casa Velaryon a Porto Real. Mas o que vemos aí é na verdade uma sequência desnecessária do Lannister passando uma vergonha atrás da outra só para estereotipar ainda mais os mercenários e introduzir Sharaco Lohar, que é um mercenário que mais tarde vai até se tornar o rei pirata dos degraus. Mas aqui tivemos uma grande mudança nesse episódio, porque o Sharaco aqui é uma mulher. Pelo menos a atriz que interpreta o personagem, a Abigail Thorne, desempenhou um bom papel. Eu gostei bastante da forma como ela interpretou o Sharaco, mas eu não estou reclamando das atuações. Inclusive o Jefferson Hall, ele também fez o que pôde. O que não ficou legal foi o arco em si. Pra mim é uma vergonha alheia atrás da outra. A primeira interação, ela faz sentido, é uma negociação, vai ser dinheiro, mas aí o pessoal ali quer stepstones, né, os degraus, ok. Se tivesse parado ali na apresentação de Lohar, tudo bem, tava legal, mas eles decidiram estender, fazer uma luta na lama, o jantar, onde o Sharaco vai falar lá das esposas. Cara, pra quê? Não faz sentido. O Lohar, ele nem é importante pra essa parte da história. Ele ou ela, sei lá, até vai participar da Batalha da Goela, mas fora isso, a gente só vai ver ele aparecendo depois da dança, o que eu acho que não deve aparecer na série. Então eu me pergunto de novo, pra quê? Você não sabe, nem eu. Se você sabe, comenta aí pra mim. E aproveita e já curte esse vídeo também. Aí você vai me ajudar muito. Sério galera, uma simples coisinha, um simples clique faz toda a diferença. E se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdson. Aqui eu falo de filmes, livros, séries, animes e muito mais. Tudo que você gosta. Estamos chegando perto dos 10 mil inscritos, então já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, você me ajuda e ainda recebe os vídeos que eu solto aqui em primeira mão. E que tal participar de um grupo de conversas e discussões sobre cultura pop direto comigo e outros nerds que acompanham aqui o canal? Então é fácil, de graça, vem pro nosso grupo de WhatsApp, só clicar aqui embaixo e aqui você pode compartilhar as suas opiniões diretamente comigo. É o primeiro link na descrição e eu vou deixar também no comentário fixado. Vejo você lá. Mas teve mais gente aí no episódio que nem precisava ter aparecido, ou pelo menos podia ter resolvido alguma coisa. A Rhaena, por exemplo, mais uma vez ela tá lá no vale e não faz nada. Mais um episódio onde vemos a garota atrás do dragão, o Robovelha, que tá no vale, Deus sabe por quê. Mas eu já falei sobre isso no meu vídeo sobre o episódio 7. E eu vou falar uma verdade bem difícil de ouvir aqui, pessoal. Apesar de eu gostar bastante da Urtigas, ela se torna desnecessária assim. E colocar a Rhaena como montadora do Robovelha não teria sido algo ruim. Você é louco, idiota? Calma, deixa eu explicar. Tô calma. Isso serviria para reduzir o cast, uma atriz a menos. E para fechar com o arco da Rhaena depois, é só eles matarem o Robovelha antes do final da dança e deixar a Rhaena viva. Pronto, ela ainda vai ter o ovo dela vai eclodir e a gente vai ter o dragão amanhã, o Morning. Ou também, como a série deve só até a Hora do Lobo, nem precisa do Morning. Então, na minha opinião, tirar a Urtigas e colocar a Rhaena no lugar dela estaria bem. O problema não é o que fizeram, mas como estão fazendo isso. Colocar o dragão no vale não faz sentido nenhum.
Mas pior ainda é que ele tá lá e não tem desenvolvimento. 3 episódios e nada acontece. Ela apareceu 4 vezes no episódio 8 e só andou. Andei. Podiam pelo menos ter feito ela já montar na dragão, pra gente ter aquela sensação de que realmente alguma coisa está acontecendo. E essa é a grande crítica que eu tenho sobre a temporada, sobre toda a temporada. Parece que nada aconteceu. Para quem questionou o motivo deles terem reduzido de 10 para 8 episódios, a verdade era que eles podiam ter feito 4 e estava de bom tamanho. Só enrolaram o tempo todo nessa temporada. A primeira temporada teve 10 episódios e, cara, rolou mais de 20 anos entre eles. Teve casamento, teve torneio, teve nascimento, um monte de nascimento, teve traição, fura-olho, literalmente aqui, dragão, fratricídio, cara, foi uma loucura. Essa temporada teve o quê? Teve passeio de rainha, elas passearam pra lá e pra cá o tempo todo, enrolação, teve um surto de loucura, mais um pouco de enrolação e Guerra Fria. Porque a maior arma dos dragões é o fogo. E o que a gente tem é uma Guerra Fria entre pretos e verdes. Parece a guerra dos Estados Unidos e da União Soviética, ninguém ataca ninguém. Isso é uma porcaria! Sinceramente, fraco demais. A temporada inteira me pareceu um episódio filler de Naruto. Mas voltando ao episódio 8, o Jace vai bater de frente com o Uff. E aqui temos outra mudança, que não sei por que eles insistem em querer fazer essas coisas. Eu tô falando da personalidade dos bastardos. O Adam tá ok, ele é assim mesmo nos livros. Um cara educado, ele é calmo e ele vai seguir assim até o final. Mas o Uff e o Huggy estão bem diferentes. O Huggy, ele tem uma personalidade mais parecida com a que o Uff está mostrando na série. Já o Uff, ele é mais um bêbado mesmo, só isso, sem questionamento. Quem se impõe, quem fala é o Huggy. Mas aqui na série eles estão fazendo essa mudança que até agora eu não entendi o motivo. Aqui o Huggy tem até família. E vamos lá, eu sei que o que está nos livros não é suficiente para deixar a série, que é uma mídia diferente, interessante, mas incrementar ou alterar alguns pontos para que a história seja mais impactante, que ela tenha mais velocidade, seja mais artística, tenha mais beleza, ok, até para economizar em casting eu aceito, mas por que pegar a personalidade do personagem que tá aí, mudar ela, só para depois ter que desfazer ou alterar o que foi feito, mas ainda já, né, lá na frente, para que a construção encaixe na história. Mas tem uma pequena cena aqui que eu gostei, que é aquela da Bayla conversando com o Jace, porque ela vai fazer o papel dela. Lembrando que a Bayla, ela é a noiva do Jace nesse momento. E ela será, ou poderá ter sido, sei lá como é que a gente vai conjugar esse verbo, a rainha de Westeros. A conversa dela com o Jace faz todo sentido. Em poucas palavras, ela faz mais do que a Alicent e a Rhaenyra juntas. E no jantar dos bastardos, e eu chamei assim porque tem 4 bastardos na mesa e só 2 que não são. Mas ali, vamos ver o Uff sendo mais babaca ainda. Eles estão criando aqui, na minha opinião, uma situação que vai levar aos problemas que vão acontecer em Tumbletown mais pra frente. E a resposta da Rhaenyra vai vir por causa desse comportamento do Uff. E eu volto a reiterar que quem deveria estar agindo assim é o Huggy e não o Uff. Mas no fim, ali no meio do jantar, o grande mestre aparece com notícias de Harrenhal. Notícias que levam a rainha e o Adam a voarem até lá para que ela possa ver com os próprios olhos. E olha só, mais uma vez, Rhaenyra se coloca em um risco desnecessário. E vamos entender isso. A rainha recebeu uma mensagem avisando que o rei, né, o marido dela, está organizando um golpe contra ela e tem um exército que já está quase em marcha. Aí ela vai até o cara, longe pra caramba dos apoiadores dela. E ela vai com um dragãozinho, né, um dragãozinho, a Syrax, que, por favor, né, que nunca entrou numa batalha. Junto, ela leva um cara que monta um dragão experiente, grande, mas que tá montando faz 5 minutos contra esse dito traidor. Um dos guerreiros mais fodas da história do Westeros. Montador de um dos dragões mais perigosos da história, com uma experiência gigante em batalha. E um exército. Cara, eu sei que o exército das Riverlands era mais fiel a Rhaenyra, mas ela não tinha como ter certeza disso. Aí ela entra a pé no salão, cercada de um infinito de guerreiros que poderiam ou não estar armando um golpe para matar ou para derrubar ou o que for contra ela. E que sentido isso faz? Zero, nenhum, é uma tremenda idiotice.
Mais uma mudança dos eventos da série que os roteiristas estagiários que nunca leram um livro do Martin e reprovaram em história medieval inventaram. Pra você entender, a Rhaenyra nunca vai a Harrenhal, ela vai direto pra Porto Real. Na boa, os acertos da série não conseguem compensar a quantidade de erros. E eu não tô falando apenas de mudança na história, eu tô falando de introdução de ideias idiotas. Por exemplo, os bastardos estão em Porto Real e não em Pedra do Dragão, como é nos livros. Tudo bem, não tem problema, eles explicaram isso. Agora, a rainha indo pra lá e pra cá o tempo todo, sendo que falaram na própria série 1000 vezes que é perigoso e ela não deveria sair da pedra. Cara, não funciona. Sem falar na outra rainha tomando banho de lago, pelo amor de Deus, no meio de uma guerra com um soldadinho velho defendendo ela. A brisa do crack é o seguinte. Porém, convenientemente, o Daemon tem aquela visão em Harrenhal e decide que vai apoiar a Rhaenyra. E olha só, ele só levou 8 episódios para decidir isso, que é algo que ele já tinha decidido no final da primeira temporada, porque é ele quem coroa ela. Então, pera, se ele tinha aceito ela no fim da primeira temporada, depois ele voltou atrás e passou toda a segunda de novo ali para aceitar ela outra vez, será que vamos ver ele apoiar ela ou não na terceira temporada? Eu não entendo mais. É bem capaz dos roteiristas colocarem o Daemon para começar a alucinar de novo. Acho que erraram o remédio do cara. Eu não duvido de mais nada dessa galera. A cena dele em Harrenhal, a visão dele no caso, serve para colocar a Casa do Dragão mais perto de Game of Thrones. Eu gostei dela. Ali a gente vai ver a dita Canção de Gelo e Fogo e vemos a Longa Noite, que durou um tempão lá na última temporada de GOT. Acho que foi o que? Uns 15 minutos, né? Mais ou menos isso. Olha, me surgiu uma questão aqui. Será que os roteiristas da última temporada de GOT são os mesmos que fizeram dessa temporada da casa? Se não, devem ter aprendido com os mesmos professores, porque Jesus, como podem ter ideias idiotas assim? Que coisa, não? Mas em Porto Real, a Helena se tornou a minha segunda personagem preferida da segunda temporada. E a primeira que tá viva, né? Porque a Rhaenys morreu. Ela enfrentou o Aemon de frente e ainda lançou a sua própria profecia. Ela mandou a real nele, disse que ele vai cair no olho de Deus e que o Aegon vai voltar a se sentar no trono, mas dessa vez num trono de madeira. Pra quem lê os livros, tá ligado no que ela quer dizer aqui. Eu sinceramente tinha esperança de ver a Dreamfire voando. Felizmente isso não vai acontecer. Podiam ter feito essa alteração. Ou não. Ficou melhor assim. A Dreamfire é legal, queria ver ela voando, mas colocar a Helena pra voar não ia dar certo mesmo. A Dreamfire deve aparecer somente durante as revoltas em Porto Real, lá pra quarta temporada. Se é que vai ter uma quarta temporada, porque essa aqui foi tão ruim e se estendeu tão desnecessariamente, que eles poderiam colocar tudo que resta numa temporada só, com 6 episódios que já dava conta. E em Porto Real ainda nós vamos ver a fuga do Aegon. Pois é, o Larys dá conta de fazer a fuga do rei. Ele tira o rei de Porto Real escondido e vai levar ele para algum lugar. Não sabemos ainda aonde. Olha que interessante. O Aegon está fugindo de quem? Do irmão ou da irmã? Eu diria que o Larys é bem inteligente e ele tá fugindo dos dois. Porque aqui, ó, nesse momento o trono parece que não é de ninguém. O Aemon tá tentando bolar um golpe. O Daemon também tava, então tá uma verdadeira bagunça essa dança dos dragões. E nós temos aqui uma questão que chamou bastante atenção, que foi quando o Aegon fala que ele perdeu o seu dragão, que o Sunfyre está morto. Mas não é bem assim, pessoal. Olha só, nos livros o Sunfyre também é dado como morto. Mas ele aparece de novo mais tarde. Mais tarde ele vai aparecer lá em Pedra do Dragão. Olha só, o canibal é dado como tendo atacado um dos dragões que tem ali, que é o fantasma cinzento, e matado ele. Só que depois a gente descobre que não foi o canibal, e sim foi o Sunfyre. Pois é, o Sunfyre vai para Pedra do Dragão e o Aegon ainda vai montar ele mais uma vez. Pelo menos é o que acontece nos livros. Pode ser que a série tenha mudado isso? Como eu disse, eu não duvido de mais nada aqui. E chegamos ao ponto máximo do episódio. A cereja de bosta em cima do monte. Que isso? Alicent sai de Porto Real depois do Aemon ter dito que ninguém mais podia sair. Sério, alguém tem que falar para os roteiristas conversarem. Parece que tem um roteirista para cada personagem e os caras escrevem as coisas cagando e ninguém conversa. Porque a Alicent vai até Pedra do Dragão e a Rhaenyra, ela toma a atitude mais lógica possível. Manda prender ela e a usa como refém para recuperar o Trono de Ferro.
É claro que não, né? Elas conversam e a Alicent propõe então que ela vai trair os filhos em troca de ela própria poder fugir com a filha e os netos. E o único ponto interessante aqui é que ela fala em netos, ou seja, o Maegor, que é o filho mais novo da Helena e do Aegon, pode ser que exista. Apesar que eu acho que foi só furo de roteiro mesmo. Mas, de forma mais sem sentido do mundo, ela propõe abrir os portões da cidade para que a Rhaenyra entre assim que o Aemon for atacar Harrenhal. Agora eu pergunto, para que a Rhaenyra ia depender da Alicent para isso? Os pretos têm 7 fucking dragões. E dragões não precisam de portas. Eles entram por cima, direto no pátio da Fortaleza Vermelha. Ele tem toda a razão. Ah, mas a Rhaenyra pode ser traída e ficar lá dentro com os soldados do Aemon e ser capturada. E por um acaso, ela já mostrou um pingo de medo de ser capturada? Ela entrou na cidade com o Aegon e o Aemon lá dentro. Por que agora, sem eles, ela iria ter medo? Ah, mano, que ela tava escondida e disfarçada. Então, cara, é só tocar fogo em tudo. Ah, mas ela não quer morte. Então por que ela mandou atacar Vila Velha, Lannisport e Jardim de Cima? Aí eu perdi no argumento. Velho, não tem como defender esse roteiro e essa junção das duas ali. Nos livros, o Aemon vai atrás do Daemon lá em Harrenhal e a Rhaenyra entra em Porto Real pela porta da frente com os dragões. Ponto. Era isso. A Alicent é uma figurante, ela é inútil ali. Toda a ideia delas fazerem esse pacto é inútil e desgraça a própria Alicent, que não ia aceitar a morte do filho só pelo direito dela própria poder estar livre para perambular pelo mundo. Nos livros, ela faz uma proposta para a Rhaenyra, dividir o reino em 2. Claro que a Rhaenyra não aceita, né? Sinceramente, essa foi uma ideia risível. E depois aqui tem 2, 3 cenas aí que só parecem um teaser da 3ª temporada. A única que me chamou a atenção foi o Otto preso. Muitos falaram que ele pode ter sido preso pelos Beesburys, o que faria sentido porque é uma das casas da Campina que está do lado dos pretos. Inclusive o Lord Beesbury foi morto pelo Criston Cole. Mas se continuarem os mesmos roteiristas, provavelmente eles vão colocar que quem orquestrou aqui a prisão dele foi o Larys e ele tá preso lá na puta que eu pariu. Por que o Larys fez isso? Por vingancinha, porque o Aemon falou mimimi dele no conselho. Mas a gente vai ter que esperar os teasers da próxima temporada ou a próxima temporada para ter certeza. E a minha nota para o episódio é 5. Prometeu demais e entregou pouco. E para a temporada, 4. Só tem 2 episódios bons, o 4 e o 7. O resto é sofrível. Tem erros de lógica e uma tendência a mudar personagens, criando situações sem sentido e que contrariam a própria lógica criada pela própria série. Nem tô dizendo que eles contrariam os livros, eles contrariam a própria série. Mas eu, como um bom amante de fantasia, ainda quero ver toda a obra serializada. E vocês? Comentem suas notas e suas opiniões. Eu leio e respondo todo mundo. Lembrando que o canal não para com a Casa do Dragão. A gente vai ter mais sobre o mundo de As Crônicas de Gelo e Fogo chegando aqui, para você saber como o autor criou a obra e não como a Max está tentando destruir ela. E claro, vamos trazer outras séries. Tem Duncan e Egg, que já saíram algumas imagens e um teaser, e ela chega em 2025. Mas antes ainda temos Os Anéis de Poder, agora em agosto. Duna, que começa acho que em novembro, e tem muito mais por aí. Tem novidades sobre a Roda do Tempo, que logo mais eu vou trazer para vocês. E para ficar por dentro de tudo, já sabe, você precisa estar com a sua inscrição e o sino das notificações ativado. Confere ali, tá? O YouTube anda tirando de uma galera. Lembra do like e se gosta aqui do conteúdo, considere se tornar um membro do canal. E entra no nosso grupo do WhatsApp aí, você vai conversar direto comigo. Um forte abraço e se cuida.